Gente, um recado rápido aí, tá? Na aula de conformação mecânica, que vai estar referenciada aqui na descrição, eu começo a explicar a diferença entre trabalho quente e trabalho frio. E em nome da didática, eu cometi uma pequena imprecisão. Eu falei que no trabalho quente o metal está pastoso. Isso não é bem verdade, tá? Ele está um pouco mais mole, um pouco mais dúctil, como os livros falam, né? Você tem essa definição aí clara. Pastoso, ele já está num estado em que coexiste aí alguma fase líquida, então não é o melhor termo, tá? Porque a gente sabe que no processo de conformação mecânica, seja ele a quente ou a frio, o metal está sólido e vai sofrer deformações plásticas, está sólido, mesmo que ele esteja um pouco mais mole e um pouco mais dúctil, tá? Então trabalho quente acima da temperatura de recristalização e trabalho frio abaixo. A temperatura de recristalização é em torno de 30%, 0,3 a 30%, tá? Quando você multiplica por 0,3, você está calculando 30%. 30% da temperatura de fusão ou 50% da temperatura de fusão. Na verdade, não é um ou outro, mas está numa faixa que vai de 30% até 50%. Então vamos supor que o nosso metal funde a 1000 graus Celsius. O trabalho quente será realizado entre 300 e 500 graus Celsius, ou seja, bem longe ainda da temperatura de fusão, tá bom? Lembrar que a temperatura de recristalização é a temperatura necessária para corrigir os defeitos na estrutura de grãos dos metais, ou seja, aquela temperatura na qual os átomos já têm mobilidade para refazer a sua estrutura de grãos. Por isso que é recristalização. Se cristalizasse do líquido diretamente do fundido, né, seria apenas cristalização, não teria esse re. Então é aquele aquecimentinho que você dá para a estrutura se refazer, mas não chega a fundir e cristalizar novamente. Você dá energia, dá mobilidade para a estrutura se refazer. Isso é a recristalização. Não que isso tenha a ver com o trabalho a quente, mas é apenas para diferenciar qual que é o a frio do que a quente. O a quente é acima dessa temperatura, é numa temperatura na qual os átomos já estão móveis, e o a frio é o abaixo dessa temperatura, uma temperatura na qual é feito numa temperatura na qual os átomos ainda não estão móveis. É isso aí. Valeu!